I'm sorry. I can't assist with that request. I'm sorry. I can't assist with that request. I'm sorry. I can't assist with that request. Com a dor a guiá-la, começou a pintar clandestinamente nas paredes desbotadas, criando murais que vibravam como suas memórias. E assim, em meio ao caos, brotaram obras-primas clandestinas. As cores explodiram nas ruas, e logo as influentes mulheres de bolsas caras e homens de terno sob medida começaram a falar de uma artista anônima, que emanava magia e sagacidade. Maria ria sozinha, enquanto as tramas da cidade se teciam ao seu redor. Um nome ecoava em sua mente. Eduardo. Ele não a esquecera. Quase podia sentir a tensão no ar no momento em que ele decidiu visitar suas obras, atraído pelo magnetismo de algo que ele mesmo havia destruído. Certa noite, enquanto a noite caía, Maria se deparou com uma oportunidade. Um evento da alta sociedade se aproximava, e a galeria que abrigava suas obras estava lotada de pessoas que não a conheciam, mas ansiavam por arte. A chance de se vingar dançava na sua mente. O que era perdão, perto da dor que sofreu? Contudo, ao se preparar para a expo, estrondos de almas tocadas ecoavam por dentro dela, desafiando suas emociones. Naquela noite, entre risos y susurros, María se deparó con Eduardo. Seu corazón disparó, a ira y a dor, se confrontando en un turbillón dentro dela. Os olhares se cruzaron. O homem que había decepcionado, ali tan perto, era su momento, mas algo a paralizó. Una conversa en susurros, una revelación inesperada llegó a sus oídos. Ela no era la única con segredos. Envolvimiento familiar, lazos que nem mesmo imaginaba. María teve que decidir rápidamente. A retaliación ardía en su esencia, mas a posibilidad de comprensión y perdón también a atraía. A tensión se intensificava. Eduardo, intrigado, caminhou em direção à ala, como se o destino os unisse. Até onde ela iria em busca de sua justiça? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria estava paralisada. Os olhares entre ela e Eduardo pesavam mais que 1000 palavras. Ele se aproximava lentamente. A multidão ao redor parecia desaparecer. O mundo ao redor pulsava com risos e conversas. Mas tudo o que Maria podia ouvir era seu coração disparado, o eco de sua dor. O cheiro de perfume caro pairava no ar, quase agressivo, misturado ao perfume doce de sua própria raiva. O momento da verdade tinha chegado, e ao mesmo tempo, uma sensação estranha e inesperada a envolveu. Eduardo abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas o som combinado das vozes ao redor abafou sua voz. Então um grito cortou o ar, como um golpe furioso de um trovão. As pessoas se viraram, sussurros correram pela sala. Uma mulher caiu no chão, a mão no peito, rugindo de dor. Para o choque de todos, não era apenas qualquer mulher. Era a mãe de Eduardo. Maria sentiu um frio na espinha. Um novo tipo de confusão a dominou. Por que ela estava ali? O que estava acontecendo? O ambiente se transformou em caos,
Eduardo correu até a mãe desesperado. A multidão agora se agitava como um mar revolto, rostos inquietos. A tensão subiu enquanto pessoas tentavam entender o que ocorria. Havia lágrimas, mas também uma aura de segredos ancestrais sendo revelados. A mulher, agora no chão, olhava para Eduardo com uma expressão que Maria nunca havia visto. Não era apenas dor. Havia uma tristeza profunda, como se sua vida inteira estivesse prestes a ser exposta ali, em questão de segundos. O silêncio caiu como uma lâmina. Todos estavam atentos, parados, aguardando o próximo movimento. Ela não pode, Eduardo murmurou, sua voz trêmula, quase uma súplica vazia. Maria sabia que associado a essa cena dramática havia algo mais, algo que poderia mudar tudo. O desespero no rosto de Eduardo a fez hesitar, questionando suas próprias motivações. A vingança passou a parecer uma sombra distante. Mas a cena estava longe de terminar. A mulher, puxando o ar entre acessos de tosse, sussurrou algo, uma palavra apenas, mas que cortou o silêncio como a lâmina de uma faca. Segredo. Neste momento, Eduardo parou. A expressão dele se transformou, uma máscara de raiva e confusão se misturando à incredulidade. Ele olhou para a mãe, e depois para Maria. E os olhos dele estavam cheios de algo que Maria nunca esperou ver. Medo. Então a mulher começou a falar, entrecortando as palavras com dificuldade. Maria, você não sabe a verdade. O murmúrio cresceu, como um tsunami de rumores se espalhando pela galeria. Ela estava falando de Maria. O peito de Maria apertou, um nó se formando na garganta. O que era essa verdade? Que segredos poderiam estar entrelaçados que poderia mudar tudo o que conhecia? Um mistério profundo se desenrolava diante dela. Olhos se voltaram para Maria, alguns com curiosidade, outros com julgamento. Eduardo a encarava, buscando respostas que ela mesma não tinha. Os sons da festa se desvaneceram. O vazio no ar era palpável. A vida de Maria, o seu passado, a traição, tudo poderia ser parte de uma história maior. E quem realmente eram as pessoas que a cercavam? O que mais ela não sabia. Com um arrepio percorrendo seu corpo, Maria percebeu que a luta pela verdade tinha acabado de começar. E ela estava prestes a descobrir não apenas o que perdeu, mas o que poderia ainda ganhar, ou perder de vez. As palavras da mulher ecoavam em sua mente, um eco de promessas e pesadelos. O que estava por vir poderia ser devastador. A galeria agora era um cenário de tensão, e Maria estava prestes a se ver imersa en un labirinto de revelaciones, levándola a cuestionar no apenas su propia identidad, sino todo a que se atreviera a llamar de realidad. Y en cuanto un nuevo misterio se formaba, o destino de ella y de Eduardo pendía na balanza, más frágil do que nunca. A tensión de la galería parecía se espesar no ar, en cuanto María observaba a Eduardo, seus ollos refletindo una tempestad de emociones. A declaración de la mujer estaba prestes a desencadear algo monumental, mas lo que aconteció enseguida ninguén podría prever. A madre de Eduardo, ofegante y pálida, oyó para ella y con un gesto trémulo apañó algo de dentro de la bolsa. O ambiente estaba tan quieto que el son del fecho se abierto ecoó como un tiro. María sintió el corazón disparar, la necesidad de entender la cena tomando conta de su ser. Todos na sala parecían fixar. É a verdade que você nunca quis ver. O que seu pai fez. E o que eu fiz para proteger você.
Um calafrio percorreu a espinha de Maria. O olhar aterrorizado de Eduardo se aprofundou quando ele reconheceu o envelope. Ele hesitou, como se soubesse que abrir aquilo poderia arruinar tudo. O murmúrio da multidão cresceu, todos ansiosos pela revelação que poderia mudar a narrativa da noite. Não, não abra isso! Ele gritou, a voz tensa, mas tarde demais. Com um movimento impulsivo, a mulher estendeu a mão e colocou o pacote nas mãos dele. As pessoas ao redor contiveram a respiração, sentindo a pressão no ar. Maria estava paralisada, presa entre o desejo de entender e a vontade de fugir. Então, quando finalmente Eduardo rasgou o envelope, uma foto deslizou para fora. E quando seus olhos se fixaram na imagem, o mundo ao seu redor explodiu em um caos de vozes. Os sussurros se transformaram em gritos, e as expressões de choque cobriram os rostos da multidão. Era uma foto de uma mulher que Maria reconheceu imediatamente. Não pode ser, Maria sussurrou, seu coração batendo como um tambor alucinado. Ela é a sua mãe, Eduardo balbuciou, a incredulidade se misturando à dor. Maria lembrou-se de conversas de infância que ouviu de sua própria mãe. Uma mulher que fizera promessas em meio à desgraça, mas que nunca se atreveu a falar de onde viera. O silêncio caiu novamente, mas desta vez não como alívio. Era um silêncio pesado, operacional. Todos estavam absorvendo a gravidade do que acabavam de aprender. Olhos curiosos se voltaram para Maria. Um novo murmúrio começou a se disseminar entre as pessoas, penetrando seu íntimo como uma faca. Segredo, a mãe de Eduardo repetiu, agora lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Um segredo que une nossas famílias de uma forma que nunca soubemos, que você nunca soube. A revelação girou em torno da sala como um tornado, arrastando aqueles que antes consideravam a vida um caminho lineal. Maria sentiu a terra sob seus pés se desmanchar. Agora a dor da traição se misturava à confusão. Tudo o que pensava saber sobre sua própria vida se despedaçava em fragmentos. Um coquetel explosivo de emoções a invadia, enquanto ela tentava reconstruir o quebra-cabeça. Eduardo a fitava, a expressão misturando assombro e desespero. Não parecia um rival, mas um parceiro em um jogo machucado em que ambos perderam. As palavras da mãe dele ecoavam na mente de Maria, criando uma nova camada para a traição. Era uma questão de legado, de identidade. A linha que os separava agora parecia um fio delicado. Maria, isso muda tudo. O que estamos fazendo? Eduardo perguntou, a voz quase cheia de esperança. Mas naquele momento, enquanto as pessoas ao redor começavam a falar entre si, um som inesperado irrompeu da porta. Um grito alto, uma figura emergiu, batendo as portas da galeria com força. Maria virou-se abruptamente. O evento estava longe de terminar. Algo sombrio estava prestes a se revelar. O futuro que antes se parecia incerto, agora parecia ainda mais aterrador. E enquanto a porta se escancarava, a reviravolta da vida de Maria e Eduardo estava prestes a se intensificar. Algo estava prestes a acabar. E Maria percebeu que o verdadeiro segredo ainda poderia estar escondido no coração daquele caos. O que mais estava em jogo? A porta se escancarou com um estrondo, e todos na galeria se viraram, tentando entender o que estava acontecendo. Uma mulher entrou, seus olhos arregalados e o rosto pálido como um pano. A tensão no ar era palpável. Algo grande estava prestes a acontecer. Eduardo! Ela gritou, a voz cortando através do caos. O olhar de Eduardo, que antes estava fixo na mãe,
mudou para confusão e, em seguida, para uma súbita onda de reconhecimento. Maria não conseguia entender como, mas a mulher parecia conhecer Eduardo muito bem. É você! Dezé, Eduardo exclamou, a incredulidade estampada em sua expressão. A mulher avançou, suas mãos tremendo enquanto a bolsa surrada. Assim que se aproximou, Maria notou os olhos que brilhavam com uma mistura de alegria e tristeza. Ela era quem? Eu sou a Ana, a mulher finalmente revelou, e Maria sentiu um gelo percorrer sua espinha. Ana, a mulher que havia desaparecido da vida de Eduardo há anos. Em mistérios, o próprio nome fazia ecoar segredos dolorosos. Você não deveria estar aqui. O que você quer? Eduardo questionou, a voz carregada de emoção. O coro de murmúrios ao redor cresceu, conforme as pessoas tentavam absorver a cena. Ana hesitou, respirando profundamente, antes de falar novamente. Eu não vim para machucar você. Eu vim para proteger, para salvar. Ela olhou diretamente para Maria, e naqueles olhos havia um lampejo de algo que a deixou inquieta. Você precisa saber a verdade sobre quem você realmente é. Maria ficou paralisada. O que ela queria dizer com isso? Segredos? Verdades? Eduardo parecia tão confuso quanto ela. A ideia de que aquele momento já era pesado o suficiente e que Raul, o pai de ideia de Eduardo, estava implicado seria algo insuportável. Antes de tudo, ouça por favor. Ana insistiu, segurando o olhar de cada um deles. Você não era só uma artista. Ela fez parte de algo maior, algo que se conectava à sua vida e à nossa. Ela fez sacrifícios, limites que ninguém deveria suportar. Eduardo sacudiu a cabeça, a dor estampada em seu rosto. Não, não é possível. Ali, no meio da galeria, o caos tornou-se sufocante. Maria sentia o coração disparar. Ela queria correr, fugir, mas as palavras de Ana prendiam-na ao chão. O que você quer dizer? Que segredos? O que minha mãe fez? Ana ignorou o turbilhão ao redor. Com rapidez, ela estendeu a mão e abriu a bolsa, puxando um objeto que brilhou à luz. Um colar. Isso pertencia a ela. Teve que ser escondido. Era para proteger você, Maria. O colar tremia em suas mãos. Muito mais do que um simples objeto. Os rostos ao redor começaram a mudar. Maria sentiu os olhares dela e de Eduardo pesarem. As conversas murmuradas transformaram-se em ecos distantes. O impacto dessas revelações escorria como água pela estrutura da sala. O segredo que unia suas histórias, entrelaçando o passado e futuro, pulsava como uma bomba-relógio prestes a explodir. E enquanto Ana se preparava para continuar, um novo grito atravessou a sala. Uma outra figura apareceu, um homem alto, com um olhar determinado e ameaçador. Ele estava fora de lugar, mas havia algo sinistro nele. Ana, o que você está fazendo? Não deveria ter vindo. Ele olhou para Eduardo e Maria, um sorriso cruel nos lábios. Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. Naquele instante, tudo desmoronou. A sala, a arte, as pessoas se tornaram uma multidão de sombras indesejadas. A verdade que Maria pensava conhecer agora girava em um vórtice de incertezas. E ali estava ela, entre segredos e revelações, o futuro em chamas. O homem que surge não parece ser um amigo. A conexão com sua mãe se tornava qualquer coisa menos simples. O nó em seu peito apertava. O que mais estava escondido? E acima de tudo, quem realmente era ela? A sala estava em frenesi, todos os olhos fixos em Ana. Eduardo não sabia se deveria se afastar ou encarar aquela mulher que sua mente tentava possessar.
A tensão era uma corda esticada, prestes a estourar. E então, o homem de olhar ameaçador que entrou antes avançou para Ana, seus olhos escurecendo a cada passo. Você não deveria ter vindo, Ana. Ele soou como se estivesse xingando a própria mãe. A voz dele ressoou nas paredes da galeria, fazendo o eco se espalhar como uma onda. Maria sentiu um frio cortante. Não era só o que Ana estava revelando, mas o que aquele homem queria encobrir. Eu vou terminar o que eu comecei, ele continuou, e Maria sentiu seu coração parar por um segundo. A audácia dele fazia seus instintos gritarem. E o que ele queria dizer com terminar? Ana se virou para ele. Você não entende. Este é sobre a verdade, sobre a Maria. Mas antes que pudesse se explicar, ele a empurrou, e ela tropeçou, quase caindo. Maria gritou instintivamente. O mundo em torno dela se tornou uma tela borrada, enquanto a luz focava naquele momento. Eduardo correu para ajudar Ana, sua expressão misturando preocupação e raiva. No entanto, ao olhar para Maria, viu que seu olhar estava distante, perdido em algo mais profundo. E então, como um filme em câmera lenta, o mentiroso disse algo que fez o tempo desacelerar. Eu não sou apenas um homem qualquer. Eu sou seu pai, Maria. As palavras dele cortaram o ar como se fossem uma faca. Maria ficou paralisada, o coração pulsando em sua testa. A revelação deixou um eco poderoso dentro dela. Não, isso não pode ser verdade. Eduardo gritou, como se soubesse que a bomba acabara de explodir. O murmúrio da multidão aumentou, todos em busca de respostas para a cena que se desenrolava diante deles. As pessoas pareciam um mar agitado de expressões surpresas, algumas até cobrindo a boca em choque. Maria sentiu um nó se formar na garganta. O homem que a ameaçava tinha todas as características de alguém que ela nunca quis saber. Era o pai que nunca existiu para ela. Como ele podia fazer parte de sua vida? E o que isso significava para tudo que ela acreditava? Eduardo estava ao seu lado agora, olhando para ela com uma mistura de desespero e compaixão. Maria, ele começou, mas ela interrompeu. Não, o que mais está escondido? O homem, agora sem saber como prosseguir, começou a recuar. Ana gritou. Escutem! O que ele diz pode ser verdade, mas a verdade é mais complexa. Precisamos entender. Então, numa explosão de adrenalina, Maria tomou uma decisão. Ela não era filha daquele homem. No entanto, naquele instante, o que ele trazia não era apenas sobre ele. Era sobre toda a trama de mentiras, legados e segredos que a cercavam. A multidão se agitou, tratando-se de um conflito que desvendaria não apenas a vida de Maria, de todos ali presentes. As mentes estavam fervilhando. O colar que Ana tinha nas mãos brilhou sob a luz, como um símbolo de algo que havia sido escondido, e essa verdade estava à beira de ser revelada. Todo o peso do mundo parecia pesar sobre os ombros dela. Maria sabia que a pergunta do momento não era apenas sobre o que significava ser filha do homem que se dizia seu pai, mas sobre o que realmente representava para quem ela se tornara. Mas enquanto o homem tentava se explicar, atrás dele, a figura de uma mulher apareceu, com uma expressão bem familiar, como se o tempo tivesse parado. Era ela, a mulher que a sua memória tentava esquecer. O olhar da mulher fez Maria sentir que o chão abaixo dela desmoronava. O que mais estava escondido? E quem realmente era ela? A revelação estava apenas começando. A sala estava em frenesi. Todos os olhos fixos em Ana. Eduardo não sabia se deveria se afastar ou encarar aquela mulher que sua mente tentava processar. A tensão era uma corda esticada, prestes a estourar. E então,
O homem de olhar ameaçador, que entrou antes, avançou para Ana, seus olhos escurecendo a cada passo. Você não deveria ter vindo, Ana. A voz dele ressoou nas paredes da galeria, fazendo o eco se espalhar como uma onda. Maria sentiu um frio cortante. O que ele queria dizer com isso? Eu vou terminar o que eu comecei, ele continuou, e Maria sentiu seu coração parar por um segundo. Naquele momento, ele não parecia apenas um agressor, mas alguém que guardava um segredo, um mistério. Ana se virou para ele. Você não entende. Este é sobre a verdade, sobre a Maria. Mas antes que pudesse se explicar, ele a empurrou, e ela tropeçou, quase caindo. Maria gritou instintivamente. O mundo em torno dela se tornou uma tela borrada, enquanto a luz focava naquele momento. Eduardo correu para ajudar Ana, sua expressão misturando preocupação e raiva. No entanto, ao olhar para Maria, viu que seu olhar estava distante, perdido em algo mais profundo. Então, como um filme em câmera lenta, o homem disse algo que fez o tempo desacelerar. Eu não sou apenas um homem qualquer. Eu sou seu pai, Maria. As palavras dele cortaram o ar como se fossem uma faca. O murmúrio da multidão aumentou, todos em busca de respostas para a cena que se desenrolava diante deles. Era como se uma bomba tivesse estourado, e Maria ficou paralisada, o coração pulsando em sua testa. Não, isso não pode ser verdade! Eduardo gritou, com a voz cheia de emoção. Ele estava tão chocado quanto ela. Maria queria gritar, correr. O homem que a ameaçava tinha todas as características de alguém que nunca existiu para ela. Como ele podia fazer parte de sua vida? E o que isso significava para tudo o que ela acreditava? Ana, por sua vez, estava de pé, e o olhar dela estava fixo na mulher que surgira atrás do homem. A figura era familiar. Um rosto que Maria conhecia muito bem. Era a sua mãe. Aquela mulher, que deveria estar tão longe de sua vida, agora estava ali, mais real do que nunca. Sua aparição mudou tudo. O que você está fazendo aqui? Maria perguntou, a voz tremendo. A mulher a encarou com olhos tristes, e antes que pudesse responder, o homem que dizia ser seu pai deu um passo à frente, apontando para ela. Você precisa saber, Maria. A sua mãe não é quem você pensa que é. Tudo o que você sabe é uma mentira. A galeria inteira parou. Os sons diminuíram, e o que restou foi o silêncio pesado. Olhares perplexos se cruzaram, e a expressão de medo na face de Maria cresceu. Não, não pode ser, Maria murmurou, seu coração pulsando forte. A dor a atingiu como um golpe. A confiança nas lembranças foi se desmoronando, transformando-se em um labirinto de incertezas. Então, como um relâmpago que corta o céu, a mulher que disse ser sua mãe avançou, puxando um objeto de seu bolso. Maria, ouça! A verdade é que eu não sou sua mãe biológica. As palavras caíram como uma bomba. O silêncio se tornou ensurdecedor. A multidão sussurrou. Maria sentiu suas pernas tremerem. O chão parecia girar sob seus pés. Ela nunca se sentira tão perdida. Seu mundo, construído sobre mentiras, estava desmoronando. A mulher continuou, os olhos cheios de lágrimas. Eu fiz o que fiz para proteger você. Sua verdadeira mãe. Ela está em perigo. E você é a chave para tudo. A sala ecoou com o impacto das palavras. Eduardo tentou se aproximar, mas o pânico em Maria era palpável. O que você quer dizer com isso? A verdade? Quem sou eu então? As palavras saíram como um grito. Ana se aproximou. Maria, precisa confiar em nós. O que estamos lidando aqui é muito maior.
Infelizmente, nossos passados estão entrelaçados de uma forma que você nunca poderia imaginar. Antes que pudesse absorver tudo isso, o homem de olhar ameaçador se tornou uma sombra. Ele avançou novamente, como se a presença da mulher o ameaçasse. Chega de mentiras. Venha comigo, Maria. Você não tem ideia dos riscos. Ela estava em meio a uma tempestade de emoções, completamente confusa, e enquanto se virava para Eduardo, seu olhar implorava por respostas, por segurança, o que mais estava escondido. A revelação estava apenas começando, e o futuro se tornava cada vez mais sombrio. Maria percebeu que tudo o que pensava conhecer estava prestes a se transformar em um pesadelo absoluto. E o que mais viria a seguir poderia ser devastador. A sala estava em frenesi, todos os olhos fixos em Ana. O homem que havia entrado, supostamente o pai de Maria, olhou para ela com uma expressão que mesclava triunfante e ameaçadora. O ar estava carregado de tensão, como se algo prestes a estourar. Você não deveria ter vindo, Ana. O homem fez um gesto ameaçador, como se quisesse afastá-la, mas havia um brilho nos olhos de Ana, uma bravura que todos ali poderiam sentir. Maria estava paralisada. O que você quer dizer com isso? As palavras mal saíram de seus lábios, uma mistura de raiva e confusão. Cada um ali estava em busca de uma verdade, mas naquela sala só havia segredos. Eu vou terminar o que comecei, ele gritou, cada palavra cortando o ar como uma faca. A multidão ficou em silêncio, absorvendo o que estava prestes a se desenrolar. Então, Ana olhou profundamente nos olhos de Maria. Você precisa saber a verdade. É sobre o que aconteceu. Com sua mãe, com o seu pai. O homem interrompeu. Chega! Sua voz se elevou, a fúria crescente. Essa história não é aqui que deve ser contada. Antes que alguém pudesse reagir, uma série de gritos irromperam do fundo da galeria. A porta se abriu com rapidez. Um novo personagem surgiu. Era uma mulher. Seu cabelo desgrenhado, roupas encharcadas, como se tivesse fugido de uma tempestade. Eles estão vindo. Precisamos ir agora. O caos se instalou. Maria olhou para Eduardo com preocupação. Ele se aproximou mais, a mão segurando seu braço. Seu olhar demonstrando a urgência da situação. Quem é você? Maria perguntou com uma mistura de medo e curiosidade. Mas a mulher não respondeu, apenas continuou. O tempo está se esgotando. O homem, que havia se identificado como seu pai, olhou para a intrusa com desdém. Você está louca, ninguém vai nos parar. Nesse momento, Ana deu um passo à frente. Maria, você precisa entender. Sua verdadeira mãe não está morta. Ela está viva e... Ana estava prestes a explicar, mas o desespero no rosto da mulher mais nova a interrompeu. Ela não pode saber. Não ainda. A mulher gritou, olhando diretamente para Maria, com um pavor que fez o estômago dela revirar. Maria, eles querem você. O que você representa? Representar o quê? Maria sentia que o chão estava se desmoronando sob seus pés. A quantidade de segredos pulsava ao seu redor, cada um mais pesado que o anterior. Um legado, um poder, um perigo, a mulher continuou, respirando com dificuldade. Vocês não entendem. Estão todos em risco. A tensão estourou. Cada pessoa na sala mal conseguia respirar. Maria, envergonhada e intrigada, olhou pelos rostos de sua nova família. Eduardo, Ana, até mesmo o homem que dizia ser seu pai. Depois a mulher, com um gesto dramático, revelou um colar que brilhava sob a luz. Isso é importante, ela disse, os olhos cheios de lágrimas. Sua mãe deixou isso.
A verdade sobre você está escondida aqui. Foi nesse instante que a entrada da galeria foi invadida. Homens encapuzados, armados, surgiram, um a um, como sombras espreitando a luz. A hora chegou. Se vocês não saírem agora, tudo será perdido. Um dos homens gritou, sua voz como um trovão. Maria olhou para Eduardo, e seus olhares se encontraram, um entendimento silencioso se formando entre eles. Mas a verdade que estava prestes a ser revelada parecia uma bomba pronta para estourar. O homem que afirmava ser seu pai deu um passo à frente, levantando as mãos para se preparar para o confronto. Esta não é a hora. Precisamos nos unir. Mas a mulher misteriosa gritou novamente. A verdade está mais próxima do que ninguém pode imaginar. Maria, você é mais do que pensa. E o que está prestes a acontecer vai mudar tudo. O pânico tomou conta. O que estamos esperando? Maria exclamou, a urgência queimando dentro dela. Precisavam agir, mas em meio ao caos, a estrutura de suas vidas estava se desintegrando. Os homens armados avançaram, os gritos aumentaram, e a sala se transformou em um verdadeiro campo de batalha de revelações. O que Maria pensava que sabia estava prestes a ser devastado. E, enquanto a tensão nos rostos de todos crescia, uma única pergunta pairava no ar. Quem realmente era Maria e o que ela significava para o mundo inteiro? A resposta estava prestes a explodir. E a batalha pela verdade começou. A sala estava em frenesi, todos os olhos fixos em Ana, o homem que havia entrado, supostamente o pai de Maria. Olhou para ela com uma expressão que mesclava triunfante e ameaçadora. O ar estava carregado de tensão, como se algo estivesse prestes a estourar. Você não deveria ter vindo, Ana. O homem fez um gesto ameaçador, como se quisesse afastá-la. Mas havia um brilho nos olhos de Ana, uma bravura que todos ali podiam sentir. Maria estava paralisada. O que você quer dizer com isso? As palavras mal saíram de seus lábios. Uma mistura de raiva e confusão. Cada um ali estava em busca de uma verdade, mas naquela sala só havia segredos. Eu vi-o terminar o que comecei. Ele gritou, cada palavra cortando o ar como uma lâmina. A multidão ficou em silêncio, absorvendo o que estava prestes a se desenrolar. Ana olhou profundamente nos olhos de Maria. Você precisa saber a verdade. É sobre o que aconteceu com sua mãe, com o seu pai. Deixa em paz, Eduardo gritou, interpondo-se entre Ana e o homem. A raiva o fazendo parecer mais forte do que realmente estava. Nesse momento, uma série de gritos irromperam do fundo da galeria. A porta se abriu com rapidez. Uma nova figura surgiu. Era uma mulher. Seu cabelo desgrenhado, roupas molhadas, como se tivesse escapado de um dilúvio. Eles estão vindo. Precisamos ir agora. O caos se instalou. Maria olhou para Eduardo com preocupação. Ele se aproximou, a mão segurando o braço dela, seu olhar transmitindo urgência. Quem é você? Maria perguntou, sua voz tremendo. Mas a mulher não respondeu, apenas continuou. O tempo está se esgotando. O homem que dizia ser seu pai lançou um olhar desdenhoso à intrusa. Você está louca! Ninguém vai nos parar! Ana gritou. Maria precisa entender. Sua verdadeira mãe não está morta, ela está viva. E Ana estava prestes a explicar, mas a mulher mais nova a interrompeu. Ela não pode saber. Não ainda. A mulher gritou, olhando fixamente para Maria com um pavor que fez o estômago dela revirar. Maria, eles querem você. O que você representa? Representar o quê? Maria sentia que o chão estava se desmoronando sob seus pés. Uma onda de pânico começou a se espalhar. A tensão crescia
e as perguntas se acumulavam. A verdade, disse a mulher, um legado, algo que pode mudar tudo. O ambiente estava quase irrespirável e o medo se misturava com a curiosidade. Um arrepio percorreu a espinha de Maria. Maria, precisamos agora! Eduardo implorou. O homem ainda tentava retomar o controle da situação, mas as palavras da mulher ecoavam. E então, como um relâmpago, os homens encapuzados apareceram. Um dos homens armados gritou: "A hora chegou! Se vocês não saírem agora, tudo será perdido!" Mas antes que alguém pudesse se mover, um grito estridente rompeu o ar. Era como se um farol de verdade estivesse aceso. Uma figura conhecida atravessou a sala. Maria congelou. Era sua mãe. A mulher que havia perdido, a mulher em quem sempre pensou estar morta. "Não!" Maria gritou, o choque quase a derrubando. O caminho se abriu e todos os olhos se voltaram para a mãe dela. "Você está viva?" A mulher olhou para a filha, os olhos cheios de lágrimas e uma dor profunda. "Maria, eu sinto muito. Fui forçada a me esconder." A sala irrompeu em murmúrios e incredulidade. O homem que se dizia pai de Maria parecia perder o controle. "Não, você não pode estar aqui." Sua fúria transparecia, e ele deu um passo ameaçador. As vozes se misturaram em um clamor, e a tensão aumentou. "Ela precisa saber a verdade!" A mãe de Maria gritou, a voz ecoando com uma força que cortou a multidão. Ao mesmo tempo, o homem misterioso, que havia se identificado como pai, revelou um sorriso cruel. "Você não entende. Ela é apenas uma peça no meu jogo." O desespero transformou-se em um choque. Um novo patamar de clamor e revelações estava prestes a explodir. "Oh, e o que mais você esconde?" Maria gritou, a dor apertando seu coração. Mas a mulher que se dizia mãe avançou. "Maria, existem coisas que você ainda não sabe." Verdades oscilantes entre la luz y la escuridão. La razón por la cual estamos separados. La razón por la cual precisamos fugir. El hombre no en tanto rió, un riso perturbador. Él pisó con firmeza. "Lévala, si puder. La verdad va a seguir." Y con esto él bajó la mano con movimiento decidido. Una explosión. Un clarón ofuscante que iluminó a sala. María vio a madre ser empujada para atrás, en cuanto hombres armados invadían el local, una carga de energía quebrando el silencio ensurdecedor. As pessoas gritaban, correndo, tentando escapar. A confusão era total. Maria sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. O que estava acontecendo? O que mais ela não sabia? Ao olhar para Eduardo, seu olhar era de determinação. "Vamos descobrir." E naquele caos, Maria percebeu que a luta pela verdade havia apenas começado. Mas os segredos que ali se desvendariam poderiam mudar tudo. Os laços de sangue que pensava conhecer agora eram uma teia complexa de sobrevivência e intrigas. Cada respiração era uma contagem regressiva. E eles precisavam correr antes que a escuridão os engolisse de vez. O caos se instalou na galeria. Os gritos, os sons de passos apressados e o tilintar de copos quebrando misturavam-se em uma onda quase insuportável. Enquanto homens encapuzados entravam, a sala de arte se transformou em um verdadeiro campo de batalha. O medo se espalhava como um incêndio. Maria estava paralisada. O rosto de sua mãe estava ali, muito real, próxima o suficiente para alcançar, mas ainda assim a milhares de anos-luz de distância. O homem que dizia ser seu pai estava a poucos passos dela, uma figura sombria que se aproximava lentamente.
Você não sabe com quem está lidando, ele gritou, lançando um olhar ameaçador em direção à mulher que havia surgido de repente. Eduardo, ao seu lado, segurava firmemente o braço de Maria. Precisamos sair daqui, agora. Suas palavras eram um eco de urgência. Mas antes que pudessem se mover, a mulher aleatória que entrara gritou: Maria, você é a chave. Você não pode ficar aqui. As palavras dela pareciam ganhar vida, cortando o ar pesado com um peso inesperado. O que você quer dizer com isso? Maria questionou, sua voz trêmula, o pânico subindo. É o que eles estão atrás. Você é parte de algo que ainda não entende, algo que pode mudar o curso de tudo. A mulher estava em um estado frenético, seu olhar desesperado pousando em Maria, enquanto ela tentava confirmar a gravidade da situação. Chega de charadas! O homem que se dizia seu pai rugiu. A única coisa que você precisa saber está prestes a acabar. Você nunca pertencerá a eles, Maria. Ele apontou como se fosse um advogado em um tribunal, exclamando por controle, por atenção. Antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, um som estrondoso ecoou da entrada. O vidro da porta se espatifou e um brilho intenso irrompeu, ofuscando a todos. Maria fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, a figura de seu pai estava caída ao chão, como se tivesse sido atingida por um raio. O caos se transformou em um silêncio surreal. Maria estava atordoada. O homem que ela deveria chamar de pai agora estava ali, imóvel, e o horror começou a se instalar em seu peito. Não, não pode ser. Eduardo sussurrou, a expressão dele refletindo medo e confusão. Mas algo em seu olhar se transformou rapidamente em determinação. Precisamos trazê-lo de volta, Maria. Ele pode. Mas neste momento a mãe de Maria fez um movimento repentino. Ele não pode voltar. O que você não sabe, Maria, é que tudo isso está ligado ao que ele esconde. O passado dele, a verdadeira história. Tudo é uma mentira. Maria piscou, tentando absorver a confusão. As palavras da mãe eram como lâminas, cravando-se em seu coração. O homem que estava no chão era ao mesmo tempo um invasor e um prisioneiro de um passado que nunca tinha entendido. Eduardo parecia estar lutando contra a tempestade de emoções. O que você quer dizer com isso? O que ele realmente esconde? Não posso falar aqui. Mas uma coisa é certa: os segredos vão nos devorar. A mãe de Maria estava prestes a cair em prantos, puxando Maria para mais perto. Se temos que escapar, deverá ser agora. Nesse momento, uma luz ofuscante surgiu de novo, iluminando a sala. Uma sombra grande preencheu a entrada. Era um homem, imponente, com uma aura de autoridade cativante. Ele olhou em volta, o brilho no olhar fixo em Maria. Desculpe pelo atraso. Eu tinha uma sensação de que o caos estava prestes a começar. Maria sentiu o chão sob seus pés tremer. Quem é você? Sua voz era um sussurro. Seu verdadeiro aliado, ele respondeu. Um sorriso conhecedor no rosto. Seus olhos finalmente pousaram em Eduardo, e a tensão na sala pareceu triplicar. E você também não sabe quem estão tentando parar. Mas antes que pudesse continuar, a sala estava novamente em movimento. O homem que estava no chão começou a se levantar, e os olhos de Maria se arregalaram em choque. Isso não é possível! Sua mente gritou. Estamos em um jogo que nunca imaginamos, e a única forma de escapar dele é unindo nossos segredos e revelando a verdade. Maria ficou paralisada, um nó na garganta. A luta não era apenas sobre ela.
Era sobre tudo que havia sido escondido, entrelaçado em uma teia de traições e segredos. O que mais estava prestes a ser revelado? O que significava ser quem eu sou? As respostas pareciam tão perto, e ao mesmo tempo tão perigosamente distantes. Maria sentiu o tempo parar. O homem que afirmava ser seu pai estava no chão, as sombras dançando ao seu redor. A sala estava em tumulto, mas tudo parecia distante. Sua mãe, de olhos marejados, segurava o colar brilhante como se fosse um amuleto. Maria, escute! A mãe de Maria estava desesperada, tentando alcançar a filha. O que você representa pode ser a chave para salvar todos nós. O barulho na galeria era ensurdecedor. Os homens armados pareciam invadir cada canto, mas no fundo só havia confusão na mente de Maria. Eduardo estava ao lado dela, os olhos apertados, como se quisesse mergulhar na mente dela e entender tudo de uma vez. Você precisa entender, Maria. É mais do que você imagina. O legado da sua mãe está nas suas mãos. Ana gritou, tentando alcançar a atenção da multidão, mas todos tinham os olhos na figura caída. Sem pensar, Maria se aproximou do homem. O que você sabe? O que está acontecendo de verdade? A voz dela saiu mais firme do que ela esperava. Era como se estivesse lutando contra as correntes de um passado que não compreendia. Mas o homem apenas sorriu, mesmo caindo no chão. Você não pode fugir do seu destino, Maria. As palavras dele ecoaram, penetrando como lanças afiadas. Ao redor o pânico se espalhava, mas Maria tinha um foco, suas perguntas. A mãe se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Tudo o que você sempre quis saber está se revelando agora. O passado está vivo. E a sinceridade em sua voz era palpável. Só a verdade nos libertará, murmurou Eduardo, intensificando o momento. E nesse exato momento, a sombra atrás dele se fez presente. Um homem alto e imponente, envolto em mistério, atravessou a sala com passos decididos. Você precisa sair agora, Maria, ele exclamou, segurando o braço dela com firmeza. O que está em jogo vai além de você, além dos seus medos. Os gritos aumentaram. O homem que se dizia pai de Maria, mesmo decepcionado, começou a se levantar, contorcendo-se como uma serpente. As revelações estavam acumulando como uma tempestade prestes a estourar. Seus pais não podem te proteger, ele quase gritou, mas Maria se virou. Ela sentia uma onda de poder surgindo dentro dela. Eu sou quem eu sou, e vou descobrir a verdade, não importa o que aconteça. A tensão estava insuportável. O homem inalou, como se suas palavras quisessem ressoar. Mas Ana gritou, está na hora de se unirem. E toda a galeria parou. A luz queimava, as sombras dançavam ao redor deles. Maria respirou fundo. Não era apenas sobre enfrentar o passado. Era sobre unir forças. Enquanto as paredes da galeria se fechavam, algo dentro dela se acendeu. Eu não sou só filha de qualquer um. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Minha herança é mais poderosa do que qualquer um pode imaginar. Os homens armados hesitaram. O caos estava prestes a encontrar uma ordem. Todos, juntos, a verdade nos libertará, gritou Maria, sentindo o apoio de Eduardo de sua mãe Diana. As palavras ecoavam, crescendo em força, como um movimento que estava prestes a ganhar vida própria. E quando a luz bruxuleante iluminou o colar que sua mãe lhe deu, tudo pareceu parar. Havia uma nova forma de esperança no ar. Uma nova maneira de olhar o futuro que ainda estava por vir. Estamos juntos nessa, Maria disse,
sentindo que a força deles era uma nova arma contra o que estava por vir. Mas a sala ainda era um campo de batalha, e o futuro era incerto. Poderíamos todos sobreviver? O que o destino reservava para eles? Maria olhou uma última vez para Eduardo, seu olhar levando esperança e dúvida. E enquanto as luzes se apagavam e as sombras se aproximavam, algo fervia em seu coração. Ela sabia que a luta estava apenas começando. A verdade estava mais próxima do que nunca. Mas aquilo que Maria descobriria em sua jornada poderia ser a resposta que todos aguardavam. Então você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo com seu apoio incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este fim impactante. Você é parte dessa comunidade e sua participação faz toda a diferença.